Então a ideia é sempre a gente trazer um conteúdo com respaldo, enfim, e as nossas próprias vivências, que é muito importante também. A gente quer criar essa comunidade, né, de apreciadores, viajantes, de pessoas que trabalham com isso. Falar mordomo é assim, é muito chique. Eu falava, pra que eu vou precisar de um mordomo, gente? Quando você tem, você descobre que você precisa. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Oasis Be, onde a gente vai falar sobre vivências e experiências do mundo do turismo de luxo. Eu sou o Nando. Eu sou a Lari e eu tenho experiência já no mercado há 10 anos quase trabalhando com isso, né? Eu cuido de produtos em uma agência e tanto eu quanto o Nando a gente atua nisso, né? Então a ideia é sempre a gente trazer um conteúdo com respaldo, enfim, e as nossas próprias vivências, que é muito importante também. Sim, então, eu também trabalho com turismo, como a Lari falou, no departamento de produtos. Eu estou há 10 anos no luxo, mas no mercado de turismo eu já estou há 25 anos. Comecei na saudosa Varig. Né, do vampiro, né? Temos um vampiro aqui no nosso podcast. É muito formal. É muito formal. E a gente realmente criou esse podcast com o intuito de compartilhar nossas experiências, né, Lari? Com certeza. O nome Oasis Be, Oasis, né, vem de oásis em inglês. E a ideia é que seja que o hotel que você fique, se você se hospeda num hotel de luxo, ou se você tem alguma experiência, né, muito bem pensada aí pelas agências, vou puxar um pouquinho aí, pelas agências, pelas operadoras, enfim, mas se você tem uma experiência, uma vivência real, isso vai servir como um refúgio, não importa onde você esteja. Então, vamos supor, se você está numa viagem, numa cidade caótica, porque todo mundo sabe que temos cidades caóticas no mundo, de repente você chega no seu hotel... A gente mora em uma, né? A gente mora em uma, você está ali no paraíso, você relaxa, você descansa. Então, a ideia é que o oásis seja um refúgio. E Bi, a gente teve essa ideia porque abelhas são exploradoras por natureza, né? E nós somos exploradores. E as abelhas, elas constituem uma comunidade muito forte. E a gente quer criar essa comunidade, né, de apreciadores, viajantes, de pessoas que trabalham com isso. A gente quer que crie essa comunidade de apreciadores do turismo de luxo, né? Com certeza, que vocês acompanhem a gente aí pelos próximos episódios. Conta um pouquinho aí sobre o porquê da criação desse... Então, a ideia do podcast, quando eu falei com a Lari, no meu Instagram, quando eu vou lá em buscar, é só viagem, né? É só só coisa sobre viagens. E eu me lembro que deparei com um post que falava sobre melhor mês para viajar em cada país e cada mês, e citava Grécia como o melhor mês para viajar em março. Eu falei, gente, né? Como assim? E de uma agência de turismo, tinha acho que mais de 10 mil seguidores. Então, e aí eu comecei a notar que tem muita informação no Instagram. Tanto um excesso de informação, como muita informação errada também. Errada, né? E o pessoal só quer saber de uma foto para viralizar, de um vídeo para viralizar, e tão pouco importando com a informação que tá lá. E eu acho que eu falei assim, poxa, a gente tá precisando de alguém organizar essa bagunça aqui. E eu lembro até quando você comentou isso comigo, depois você disse até que, na verdade, você mandou uma mensagem, né, para eles, e eles falaram que era o mês mais barato. Exato. Então, o mês mais barato é totalmente diferente do melhor mês para viajar, né? Ou seja, aí você vê que realmente a pessoa só queria viralizar a informação, né? Não queria... Nem sempre tá certo. Exato. Exato. Então, assim, a nossa ideia aqui é trazer um conteúdo com respaldo, falar a verdade ali por trás, né, dos bastidores, trazer um pouco das viagens que a gente faz, porque eu acho que acima de tudo é sobre história, sobre experiência. Então, a gente quer contar um pouco da nossa experiência pessoal. Qual a experiência sua, então? Bom, vamos pensar assim, assim, na lata? Na lata. Bom, então eu vou contar uma que eu realmente... Uma experiência marcante, óbvio, do turismo de luxo. O hotel que eu estive fez a diferença, né? Numa viagem para Marrakech, eu cheguei no meu quarto, que por sinal era maravilhoso, e tinha um código QR para eu ter um contato direto ali com o meu mordomo. Falar mordomo é assim, é muito chique. Eu falava, para que eu vou precisar de um mordomo, gente? Quando você tem, você descobre que você precisa. Precisa demais. Gente, gente, para quem não sabe, vários hotéis, eles têm a mordomia, né? Uhum. Assim, e em alguns quartos, quando é suítes, né?
dependendo também do tipo do hotel, tem um mordomo por quarto. Exato. Ele desarruma sua mala, né, arruma sua mala, faz um monte de coisa. Ele pode fazer basicamente, assim, ele faz presta todo tipo de serviço ali que você possa precisar e os que você nem sabia que você precisava, né, Uhum. que foi o meu caso. Então, assim, eu saí para passear na cidade, estava um dia bem quente, mas as noites lá no meio que uma cidade meio de deserto, assim, ela é bem fria. Então a gente saiu para passear, tava aquele calor insuportável e eu sonhando com a volta para o quarto, porque eu tinha uma piscina no meu quarto, uma piscina privada dentro do meu quarto. E quando a gente estava para voltar, começou a dar uma esfriada, eu peguei e falei: "Ah, vou testar o mordomo", mandei uma mensagem, falei: "Ah, eu queria muito, será que você poderia aquecer a minha piscina para quando eu chegar, eu entrar?". "Claro, tal, não sei o quê". Quando eu cheguei, a piscina estava aquecida, tinha uns mimos em volta ali do lado da piscina, assim, uns doces árabes, umas coisas super gostosas, um chá maravilhoso. Aí eu cheguei lá, eu falei: "Gente, eu tô me sentindo, sei lá, Rainha Elizabeth aqui nesse momento". Então foi realmente uma coisa maravilhosa, assim. Eu já usei o mordomo uma vez para isso, para fazer a minha banheira. Ah, Eu estava treinando na academia, até no lodge que eu tive realmente, mas essa não foi uma experiência marcante. Mas eu estava no lodge, no eu estava lodge. treinando lá na África do Sul, e aí no Kruger Park, e aí eu estava treinando na academia e veio o cara, né, do lodge, né, ele não era meu mordomo, mas ele ficava lá na parte comunal, ele perguntando: "Olha, falando: "Ó, nosso jantar vai ser às 8, que hora você vai terminar de treinar?". Eu falei assim: "Ah, vou terminar agora umas 7". Aí ele perguntou: "Você quer tomar um banho?". Eu falei: "Claro, vou querer tomar um banho, de preferência de banheira, né". Ele: "Ah, tá, eu vou sair dentro de 10 minutos". Aí na hora que eu cheguei no quarto, estava preparado, uma banheira linda lá, toda de espuma e sais, com pétalas, tudo em volta, o roupão já separado do lado. É realmente um mimo muito a É o mais. que eu chamo de dia de princesa, eu Exa falo quando acontecem umas coisas dessas. Todos nós precisamos, mas o que mais me marcou nesse lodge, assim, esse lodge pra mim foi quando eu realizei e entendi o que que é o serviço de alto padrão. Uhum. A gente chegou no lodge, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, a gente ainda não ia sair para o safari, e aí todo mundo deixou as malas, eles mostraram os quartos, e aí eles perguntaram: "Vocês querem comer alguma coisa, beber alguma coisa?". E a gente não estava com muita fome, a gente falou assim: "Ah, gente, só um sanduichinho, alguma coisa assim". Em menos de 5 minutos já vieram 3 funcionários com bandeja, já entregando, colocando uma mesa de frios, pães, aí um outro veio com uma bacia enorme, tinha champanhe, vinho branco, cerveja, refrigerante. Aí beleza, a gente estava bebendo lá o champanhe, né, fomos lá, fomos para o champanhe, óbvio, né. Aí a gente estava conversando, falando da vida, aí do nada aparecia a mordoma, era uma mulher, né, aparecia ela com a garrafa, ela: "More champagne". A gente até apelidou ela de mestre dos magos, que do nada ela Do nada ela aparecia já chegou. para poder servir. A gente falava assim: "Se você deixar a taça assim, se você piscar o olho, na hora que você olhar, a taça já estava Já cheia", estava você nem cheio. percebia como que estava. E eu acho que é esse tipo de experiência que eu gostaria que a gente quer mostrar para todo mundo, né. Igual o pessoal fala assim: "Ah, eu não quero um hotel muito bom, porque eu só vou usar ele para dormir". Mas, Poxa, gente, você chegar num hotel bom na hora de dormir ou depois de um dia cansativo, depois de um dia de passeio, enfim, batendo perna pelas cidades, é maravilhoso você ter esse diferencial, né. E exato, é uma inclusive ca você quer aquela cama que te abraça, você quer um roupão que te abraça. Aliás, gente, eu tenho um ranking de roupões, depois eu posso falar. o ranking de roupões é ótimo. Sério, tem que ter ranking de roupões. Tem uns hotéis que tem uns roupões maravilhosos, mas, além disso, eu acho que é todo o cuidado, né. É a toalha, É. é a amenidade que você encontra, o cheirinho do hotel, isso tudo, gente, faz um diferencial. Com certeza. E eu também sempre falo assim, não chega a ser uma experiência, mas é uma experiência, né, que assim, eu sou celíaca, então eu não posso comer glúten. Hum. Eu tenho a doença celíaca, né, aí, assim, é o tipo uma alergia, basicamente, assim, ao glúten. E quando eu chego em um hotel que tem no café da manhã toda uma ala dedicada a pessoas que não podem comer glúten, que não podem comer lactose, as pessoas que têm qualquer tipo de restrição alimentar, isso para mim, assim, chega a me emocionar, né, porque, Você tem que ir eh, pra Samoritz. ai, Samoritz tem um hotel que eu estava lá recentemente, tem o menu de buffet, óbvio, não é grande, mas assim, de todo o menu 70% era normal e 30% era uma área dedicada só para gluten free. então, isso é incrível, ainda mais porque eu me tornei gluten free, né, assim, eu parei de comer glúten em 2016, então eu não nasci assim. Então eu nu antes disso eu nunca tinha prestado atenção numa coisa dessa, e hoje em dia eu vejo essa diferença que faz, né.
E E eu acho que é esse tipo de serviço, de atenção em hotéis, você tá no primeiro dia, aí você toma um chocolate quente, né, no meu caso, porque eu não tomo café. Aí eu tomo chocolate quente. Aí no dia seguinte você vai tomar o café da manhã, o garçom te lembra do dia anterior e pergunta: "Mais um você quer um chocolate quente?" Em vez de você perguntar pedir já ter essa são esses detalhes no serviço, né, a gente vai falar também de experiências na Ásia, serviço do asiático, serviço africano, serviço de Marrocos. e é assim, eu acho que é muito sobre antecipar as suas necessidades, então a gente vai falar bastante sobre isso. Hum. Bom, falando em Marrocos, eu não devia falar isso no primeiro episódio, socorro. Mas só um spoiler aí, eu e o Nando, a gente acabou de voltar de viagem do Marrocos, então a gente vai fazer um episódio dedicado a isso mais pra frente, né. Sim. Spoiler alert. Spoiler alert, é. E E falando em destino, né, a gente vai trazer bastante destinos aqui. Nando, me fala aí qual que é o topo da sua bucket list? mas antes me dá passa a curiosidade, você acabou de me falar, gente, sério, ela acabou de me falar sobre bucket list, que É não tá verdade, mais eu acabei de falar e eu é, mesma falei de novo, né. é. Bucket list, na verdade, esse termo no inglês significa, a hora de chutar o balde, mas não é bem chutar o balde como a gente entende aqui, né. Chutar o balde significa pra gente, assim, é bater botas, né, ou seja, é passar dessa pra melhor, enfim, Uhum. do jeito que E você de entender. arrasta pra cima. Então assim, o bucket deles, na verdade, é o que você gostaria de fazer antes de morrer. Uhum. E aí eles falaram, eu tive uma viagem recente, uma americana falou pra mim: "A gente não usa mais bucket list, porque bucket list é triste. A gente usa wish list, porque é a sua lista de desejos, é um desejo pra você fazer quando você tá vivo, não pensando no dia que você vai morrer, o que que você quer fazer antes dessa morte", entendeu. Então tá, qual é o seu É, wish list, né, meu o topo da sua wish list? bucket list pode ser também, porque eu vou chutar o balde e gastar todo o meu dinheiro pra poder visitar esses lugares. Mas meu wish list é Namíbia e Botsuana. Gente, nós vamos falar muito sobre safari num episódio, eu amo ver animal, eu acho que é uma das coisas mais incríveis. E eu sei que há diferença de safari entre Namíbia e Botsuana, mas eu quero muito esses estão, assim, no topo da minha lista. Eu quero, se puder, ano que vem, um desses 2 países eu Me vou. convida, Ai, vambora. vamos embora. E você, eu sei também seu wishlist, que acho que Acho que todo mundo que me conhece por mais de 5 minutos ali acaba sabendo, eu acabo soltando essa informação. Então, assim, eu tenho muita vontade de conhecer a Islândia e a Lapônia. A Lapônia, para quem não sabe, né, é o norte ali da Finlândia, então é um lugar muito frio. E lá eu quero ir no inverno mesmo, eu quero ir para passar frio, com neve até o joelho, com as árvores cheias de neve, enfim, aquela paisagem que a gente branca, branca, branca. branca, 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 que a gente nunca tem oportunidade de ver aqui. Apesar de eu não gostar de frio, eu também tenho vontade. Então pronto, já marca. E a Islândia eu gostaria de conhecer, eu acho que provavelmente no verão ou na primavera, porque eu acho que lá tem uma paisagem muito única, é uma coisa eu acho que a Islândia é um destino, assim, que não tem outro igual no mundo, então, esses 2 lugares aí estão no topo da minha lista. Mas, como eu gosto de brincar que eu tenho TDAH viajante, ou seja, eu perco o foco muito rápido, quando eu vejo eu já Oh, tô gente, programando outra coisa. é isso, quando você tá conversando com por exemplo, eu tô com o Namíbia e Botsuana na minha cabeça, mas se eu começo a conversar com alguém de Zâmbia ou Zimbábue, ou se eu começo a conversar com alguém de Vietnã, que também tá na lista, eu falo: "Ah não, espera aí, mas eu também quero fazer uma viagem pra lá. Não, mas eu quero fazer uma viagem". Eu também tenho TDAH pra poder viajar, eu quero Mas é isso. Faz parte aí do nosso trabalho, né. nossa, cada hora que a gente vê, cada hotéis que a gente conhece, né, que a gente vê de destino, você fala: "Poxa, tá aí um lugar". Não, e também assim, gostaria de dizer que a gente não vai falar sobre só coisas que são muito, muito caras, obviamente a gente sabe que essas experiências custam, mas eu sempre digo que com uma programação, se você tem o sonho de ir para tal lugar, de conhecer tal lugar, com uma programação, com acompanhamento aí de um profissional, isso tudo é realizável, dá para fazer, mas a gente também vai trazer, assim, o nosso dia a dia, nossas viagens, as nossas vivências, Nossos então perrengues, nossos perrengues que que tem. ainda tem. Mas, eu acho que o intuito isso é fazer uma troca, né, Exatamente. de uma forma mais como que a gente poderia dizer? Uma forma muito mais ai, Humana, talvez, pode ser? espera aí, corta. Vamos voltar aqui. Então, a gente gostaria de fazer isso, né, de compartilhar essas ideias não ideias, né, experiências, essas vivências, de uma forma muito mais real, né, sem
sem enfeitar muito, né? Inclusive eu já quero deixar aqui um convite para todo mundo que está escutando, né? Porque a gente não quer falar só sobre a gente quer saber de vocês também, a gente quer saber as histórias de vocês. Então siga a gente nas redes sociais, @oasisbi.pod no Instagram e no YouTube. O Nando que fez o YouTube, vou perguntar para ele. @oasisbi.podcast. @oasisbi.podcast. Isso. Manda pra gente tudo que... curiosidades, o que vocês gostariam de saber, né? Quais destinos vocês gostariam que a gente trouxesse aqui? Exato. E eu acho, assim, óbvio que quando a gente fala de turismo de alto padrão, muita gente fala assim, eu não tenho dinheiro, mas a gente também tem que ver a relação de luxo em cada lugar, né? Exato. Porque a gente se eu falo muito amplamente, você tem diárias que começam em Paris, de hotéis 5 estrelas, de €1.000. Mas só que se for para a Ásia, em alguns lugares, em diárias de $500, $600, você já pega um serviço igual. Assim, um serviço igual, exato. E até melhor, né? Porque o serviço asiático, ele é impressionante. O pessoal ama receber, né? Com certeza. Então, eu acho que tem muito disso. A gente quer mostrar que, realmente, com planejamento, olhando com antecedência, vendo o tipo de produto, gente, tem um destino para cada um. Vem com a gente que vai ser bem legal esse podcast. Exatamente. Inclusive, no nosso próximo episódio, a gente já tem aí sobre o assunto que a gente vai falar. A gente vai trazer um pouco sobre os rankings, sobre por que 50 Bests, né? 50 Best, né? A lista dos 50 melhores. A gente vai falar por 50 melhores hotéis. 50 melhores hotéis, isso. E a gente vai falar um pouco do porquê no mercado profissional a gente não usa mais tanto estrelas, né? A queda das estrelas. Exato. E, gente, 6 estrelas não existe, tá? Muito menos 7. Muito menos 7. Isso é coisa que a imprensa inventou, não existe essa classificação em nenhum lugar do mundo. Mas o pessoal, para poder falar, tá num hotel de alto luxo, aí 6 estrelas, gente, 6 estrelas não existe. Acompanhe a gente no próximo para entender um pouco mais. Sobre isso, Exato. Para seguir nas nossas redes sociais, o Instagram, @oasisbi.pod e o YouTube, @oasisbi.podcast. Curte lá, segue, curte, compartilha, manda para todo mundo, pro vizinho, pro amigo, pro cachorro, para todo mundo. Obrigada, pessoal. Gente, obrigado. Até mais. Até.